queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos no livro que tem um título bem interessante, né? Como posso ser feliz? Ainda da série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. O autor é o nosso querido irmão Pedro Dong. E estamos na semana 4, ou seja, na última semana deste livro, deste volume, né? E a semana 4, o título é A Plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você sabe que nós estamos desfrutando da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós chegamos aqui nessa porção do capítulo 1 de Efésios, que é o versículo 23. E na segunda-feira, o nosso irmão Pedro Dong nos ajudou a ver um pouco mais sobre a suprema grandeza do poder de Deus na igreja. Então esse assunto ele tratou na semana passada e ele, aqui nessa primeira parte dessa mensagem, ou seja, na segunda-feira dessa semana, ele reforçou esse encargo. Então, nós vimos ali, né? E pôs todas as coisas, versículo 22, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E o versículo 23 diz, e o versículo 23 diz assim, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós vemos que para nós entendermos essa porção, nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Então, a igreja é o corpo de Cristo, composto de todos os que foram regenerados pelo Espírito por meio da fé, os quais são membros vivos desse corpo. Então a igreja, ela não é algo terreno, ela não é da terra. A igreja não é deste mundo cartesiano do tempo e do espaço. A igreja é celestial. Então ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Na terça-feira, nós vemos o dispensar do Espírito nos membros do corpo de Cristo. E aí o irmão Pedro nos ajudou a ver uma porção muito especial da palavra, que é 1 Coríntios 12:12, que diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, ele está falando de membros, muitos membros, falando do corpo, e aí fala, assim também com respeito a Cristo. Qualquer pessoa poderia pensar, imaginar, mas ele não estaria falando sobre a igreja, muitos membros, um corpo, não seria a igreja, não. Mas Paulo fala assim, isso, assim também com respeito a Cristo. Então, isso indica que Cristo, além de ser o cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, mas ele, além de cabeça, ele é o corpo. Cristo não é só cabeça, mas também é todo o corpo. Deus fez de você, fez de mim, nós que cremos no Senhor, que fomos regenerados, um membro do corpo de Cristo. Mas você, como membro, precisa ser trabalhado com o encabeçamento, o governo e a obediência. Qual é o problema nosso? Sim, nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Quando as pessoas olham para Cristo, eles olham não só para a cabeça, mas eles olham para o corpo. Só que nós temos problemas na nossa natureza caída. Então nós precisamos ser encabeçados por Cristo no nosso dia a dia, para que nós possamos nos submeter ao governo, nós possamos ser obedientes ao Senhor. Então, para quê? Para que Ele seja manifestado em nós no dia a dia.
Então as pessoas, quando olharem para nós no dia a dia, precisam ver Cristo sendo manifestado, né? Esse é o conceito aqui, né? Então, na verdade, nós nos tornamos o corpo de Cristo para que ele tenha uma expressão aqui na terra. Aqui diz, todos os membros têm de ser Cristo. Deus está fazendo esse trabalho em nós. Aleluia! E no versículo 13, ainda de 1 Coríntios 12, diz assim, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse versículo também é importantíssimo. Nós fomos colocados no corpo de Cristo e agora nos foi dado a beber de um só Espírito. Então nós somos batizados pelo Espírito para dentro de um corpo e também bebemos o próprio Espírito que nos vai saturando por dentro. Então, para que o Senhor tenha uma manifestação por meio de nós, nós precisamos ser enchidos por Ele, saturados interiormente por Ele. Por isso que nós temos a experiência de ser batizados nas águas, né? O batismo nas águas é a confirmação de um fato que ocorreu conosco quando cremos. Então, ser batizado nas águas é dar testemunho. Testemunho para si mesmo, testemunho para os anjos caídos, para Deus e para as pessoas com quem convivemos. Testemunho para o mundo de que você já morreu para ele e daqui para frente vive para Deus em novidade de vida. Testemunho de que você hoje é um membro do corpo de Cristo e passou a beber de um só Espírito. Então, aqueles que ainda não passaram pela experiência do batismo nas águas, é bom passar, deve passar, é necessário passar, porque é um testemunho daquilo que aconteceu no nosso interior quando nós cremos no Senhor. Se você já foi totalmente imerso no corpo, não viva mais como membro individualista, pois já fazemos parte de um só corpo. Em 1 Coríntios 12, 27, diz assim, somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa foi a terça-feira. Aí nós temos quarta-feira, Cristo, o ponto de partida e de união de todas as coisas. Aqui nós temos, né, a plenitude daquele que a tudo enche. Então a palavra plenitude, que é o tema principal desta semana, está ali em Efésios 1, 23. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O pronome aquele, citado no versículo, se refere a Cristo. Há algum tempo já falei, o irmão Pedro, né? O irmão Pedro já tem falado para nós sobre isso. Em Colossenses é dito que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Cristo é o vínculo que une, que junta todas as partes num todo. Mas antes disso, o versículo traz, Cristo é antes de todas as coisas. Antes de criar todas as coisas, Deus precisou ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é Cristo. Aí temos uma figura muito interessante, né, que o irmão Pedro mostrou para nós, são 2 círculos, né? No primeiro círculo nós temos a indicação do centro e nós temos também a circunferência. Então nós temos o centro, a partir do centro, aquelas pessoas que já usaram compasso sabem, né, que primeiro colocam uma parte do compasso no centro e depois faz o círculo, usando como referência aquele centro. Então, na verdade, o ponto de referência para fazer o círculo é esse centro, e esse centro é Cristo. Cristo é o centro e o todo é o círculo. Se não existisse o centro do círculo, não haveria o círculo. Então, observe bem essa figura
E aí nós temos uma figura, né, mostrando o centro e a partir desse centro o círculo. E aí nós temos na outra figura esse círculo já, não apenas um círculo, mas ele está enchido, ele foi enchido até a plenitude. Então, Cristo é o centro, né? E a partir dele, então, nós temos aí, foi enchendo até chegar à plenitude. Então, Cristo é o primogênito da criação, o centro, o ponto de partida, e ele é também o ponto que vincula toda a criação. Então, toda a criação foi vinculada por meio de Cristo. Aí, no versículo 19 de Colossenses capítulo 1, nós lemos: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que é plenitude? É Deus encher até não poder encher mais. Encher tudo, né? Então, completo. Então, esse é o desejo de Deus, que Cristo seja tudo, ele seja pleno, né? Encha tudo até a plenitude. E a plenitude de Cristo, nós vimos no versículo, é a igreja será a sua plenitude. Cristo quer primeiramente encabeçar a sua igreja, aí já estamos na quinta-feira. Cristo quer primeiramente encabeçar a igreja para a encher até não poder mais, encher até transbordar. Esse é o significado de plenitude, que no grego é pleroma. E em Colossenses 3, versículo 11, nós lemos: no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha, no corpo de Cristo nós não podemos ficar presos a essas diferenças, né? Judeu, grego, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, né? Pessoas complicadas, cita, mais complicadas ainda, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Por esse versículo vemos que no novo homem, que é a igreja, somente deve haver Cristo. Cristo deve ser tudo na igreja, porque o trabalho de Cristo é encher-nos de si mesmo, dos elementos divinos. Por isso, se você ainda tem elementos que se dividem entre si, tais como ser grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, Deus quer remover tudo isso, porque todas essas coisas nos dividem, não edificam. O irmão Pedro, então, deu 2 exemplos aqui que você pode ver depois com mais calma. Um carro, você vai abastecer ali o carro com combustível e você pede para a pessoa colocar combustível no tanque. Geralmente as pessoas dizem, por favor, você pode completar o tanque, ou seja, encher até a tampa. Então, quando você enche, não fica nem um espaço vazio no tanque. O tanque está completo, pleno. Outro exemplo também, que o irmão Pedro falou, foi sobre o governo, no governo humano, seja governo federal, estadual, municipal. Se tiver um vácuo de poder, aí entram autoridades clandestinas, né? Entram milícias, entra o crime organizado. Então, sempre que tem um buraco, tem um vácuo no poder, entram essas outras coisas para trazer transtorno para o governo. Por isso que é importante Cristo encher tudo. A igreja ser a plenitude de Cristo, não ter nenhum vácuo de poder para não dar oportunidade para o inimigo de Deus. Cristo é tudo em todos. Ele vai ocupar todos os espaços. Seu governo vai ocupar todos os espaços por meio da igreja. Por isso, primeiro, nós não podemos deixar espaço sem ser governado por Deus, por Cristo. Minha mente, minha emoção e minha vontade têm de ser governadas por Cristo. Não pode ficar nenhum espaço vazio para outra coisa entrar. É importante Cristo saturar o nosso ser, encher todo o nosso ser, mente, vontade e emoção, a nossa alma, né?
para que nenhuma parte nossa fique fora do governo de Deus. Se a gente deixar, aí outras coisas vão passar a nos governar, tá bom? Por isso que a vida cristã é uma vida séria, né? Nós temos que levar com seriedade. Na sexta-feira nós temos abandonar a natureza terrena e encher-se das coisas do alto. Olha, para Cristo nos encher, nós precisamos nos esvaziar das coisas terrenas. Nós temos que morrer, nós temos que nos despir das coisas terrenas, morrer para as coisas terrenas. Então aqui, na sexta-feira diz, para Deus encher-nos de todas as suas riquezas, para que toda a divindade entre, é preciso que aquilo que está ocupando espaço dentro de nós saia. Então isso é fundamental para que nós tenhamos essa realidade da igreja como a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E mais adiante, nós lemos a partir do versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então essas coisas, versículos 6 a 8, né, que nós acabamos de ler, essas coisas nós precisamos fazer morrer, fazem parte dessa natureza terrena que nós herdamos na queda do homem. Então, ira, indignação, maldade, maledicência, todas essas coisas, né, que foram citadas aqui, linguagem obscena do vosso falar. Hoje é muito comum as pessoas falarem palavrão, né? Do nada assim falam, então achando a coisa mais comum, até criança, adolescente, jovem, né, as pessoas estão falando, usando linguagem obscena. E ainda diz lá, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. No sábado nós temos a autoridade e o governo de Deus, Cristo em tudo e em todos. E eu vou só destacar aqui um ponto, espero que você depois leia com calma, né? Que diz, quando encher sua igreja até a tampa, até onde não puder mais, né? Como o irmão Pedro disse, até onde não dá para encher mais, Cristo será tudo em todos. A igreja será sua plenitude e Deus usará a igreja como sua plenitude para encher todas as coisas. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25, nós lemos: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Não é maravilhoso isso? Então todas as coisas estarão sujeitas a ele, né, nesse tempo aqui, né, na conclusão de tudo. Aí no domingo nós temos a Nova Jerusalém, a plenitude divina na igreja. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3 nós lemos: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse texto aqui está na nossa versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Mas o irmão Pedro nos levou a ver também um pedaço desse texto
na versão da Bíblia de Jerusalém. Diz assim, né, o finalzinho diz assim, e ele, Deus com eles, nome composto de Deus, será o seu Deus. Então, na verdade, quando fala Deus aqui em Apocalipse, nesse ponto já é a mescla de Deus com o homem. Então, Deus não é mais só Deus e o homem só homem. Agora, Deus com o homem. Deus com eles. Deus, tracinho, com, tracinho, eles. Nome composto de Deus. Será o seu Deus. Já que ele encheu a igreja não somente é o corpo de Cristo, mas o próprio Cristo. Assim como Cristo encheu a igreja consigo, ele entregará tudo ao Pai e por meio do Filho estaremos inseridos também no Pai. Olha, o nosso destino é maravilhoso, por isso que hoje eu e você precisamos deixar Cristo nos encabeçar, deixar Cristo nos encher, deixar, permitir que essas coisas malignas, terrenas, inadequadas, inapropriadas que estão em nós, saiam de nós para que sejamos enchidos com Ele até a plenitude. Ainda em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5, nós lemos: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa. Aí, versículos 2 e 3 nós lemos: no meio da sua praça. Bom, aqui quando fala de Deus e do Cordeiro, né? Com o trono ali, a autoridade sendo exercida ali, o irmão Pedro faz questão de destacar que essa autoridade não é para repressão, não é para reprimir com força militar, com força policial. Essa autoridade é para suprir vida e também é para curar as pessoas. Aí, nos versículos 2 e 3 diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Continuando o versículo 3, até o versículo 5 nós lemos: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Apenas reforçando aquela porção que a gente leu há pouco tempo aqui, né? E no versículo Apocalipse 22, ainda, versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aí diz assim: eis que venho sem demora. Tudo isso que está sendo falado aqui não vai demorar muito não, viu? Eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Então, o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí nós temos no final uma outra figura que mostra não apenas um círculo, né, mas mostra também uma esfera. Agora já não é um círculo, é uma esfera, e dessa esfera Cristo é o centro. Ele une todas as coisas em um todo. Claro que esse todo, na verdade, é todo o universo que não tem fim, não tem limite. Não é uma coisa maravilhosa? No final, tudo unido, né, ali nessa grande esfera maravilhosa. Cristo é tudo,
em todos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste e ele é tudo e em todos. E aqui fala uma coisa preciosa, com ele está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então hoje nós saímos para pregar o Evangelho, para contatar as pessoas, abordar as pessoas, oferecer oração a elas, posso orar por você. E nesse processo, muitas vezes nós sofremos muito. Algumas pessoas distratam a gente, falam assim, quem é você? Vai para lá, me deixa em paz. Então nós somos rejeitados em alguns momentos, nós sofremos bastante, nós choramos, mas um dia o Senhor vai enxugar toda lágrima e o Senhor vai ter um galardão especial para todos nós. Então vale a pena hoje pagar o preço. Tem pessoas que recebem de bom grado, na verdade a maioria das pessoas recebem de bom grado as orações, né? Recebem e nós entregamos para ela um livro, a palavra impressa, e ela depois vai ler, vai ruminar, para ela poder participar de tudo isso que nós vamos desfrutar, não é? Na consumação de todas as coisas. Então, que o Senhor abençoe você, deixe Ele continuar enchendo você com Ele mesmo, até que você e eu, até que a igreja se torne a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Jesus é o Senhor.